Então, bom dia a todos e todas, né? Então, a gente vai dar continuidade à nossa 16ª reunião ordinária, né? Para hoje, nós ficamos com, né, um ponto de pauta que não conseguimos finalizar, né, no último encontro. Então, nós temos o 5º ponto de pauta, que diz respeito à apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital número 08/2022, PROPGP/UFOB, que é o edital, né, de auxílio à publicação de artigos científicos sob gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP. O processo é o 23.520.6121/2022, dígito 13. Para esse processo, nós temos, então, o relator, professor Rúbio José Ferreira. Eu agradeço, né, a disponibilidade do professor Rúbio, né, pela emissão, análise desse processo, e já aproveito e convido para que ele faça a leitura e também a projeção do parecer, para que possamos fazer a apreciação. Então, professor. Bom dia a todos, a todas. Vou fazer a projeção do parecer. Está visível, né? Sim. Vou aumentar um pouco. Faço o acompanhamento da leitura. Comentando, como já mencionado, né, o processo é o 23.520.006121/2022-13. O assunto é edital de auxílio à publicação de artigos científicos, edição 2022. Portanto, esse é o objeto de apreciação. Eu pergunto se é possível, então, pularmos o histórico. Pode sim, professor. Obrigado. As considerações, menciona que a proposta de edital, número 08/2022, para o PGP-UFOB, visa a concessão de 20 auxílios no valor de R$ 1.400, totalizando R$ 28.000, aos servidores da UFOB para a publicação de artigos científicos no ano de 2022, que abrange os serviços, então, de, primeiro, pagamento de taxa de publicação de artigos científicos em periódicos, segundo, pagamento de tradução para a língua estrangeira de artigos científicos para publicação em periódicos, 3, pagamento de revisão em língua estrangeira de artigos científicos para publicação em periódicos. Os auxílios à publicação de artigos científicos contemplados são periódicos de circulação nacional e internacional, classificados entre A1 e B2, de acordo com o quadro CAPES do quadriênio 2013 e 2016. A proposta de edital encontra-se no bojo da consolidação de ações de fortalecimento da pesquisa na UFOB, especialmente no que tange à produção científica por meio de editais de escrita, tradução, publicação e revisão de manuscritos relacionados com o Projeto Pedagógico Institucional, PPI, e o Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, da UFOB, de 2019 e 2023. É o que está em vigência. Ademais, no que diz respeito à questão dos valores destinados ao edital em tela, encontra-se aprovado no âmbito da proposta orçamentária da UFOB para o exercício 2022, no item que trata de despesas referentes aos programas e ações institucionais das despesas relativas às ações de pesquisa vinculadas à PROPGP, conforme pode ser atestado pela Pró-Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional, PROPLAN, com a declaração de responsabilidade fiscal emitida, fazendo parte do processo. No que tange ao fortalecimento da pós-graduação na UFOB, a proposta de edital se insere na perspectiva de, ao mesmo tempo, contribuir para o desenvolvimento de novos conhecimentos e consolidação dos cursos de pós-graduação e a criação de novos cursos, visto que o número de auxílios que serão cedidos, 60% será destinado para membros de programas de pós-graduação existentes, ao passo que 40% será destinado para proponentes que atualmente não participam de programas de pós-graduação.
mas que podem integrar novas apresentações de propostas de cursos novos à PCN. A proposta do edital, além de epígrafe, é composta por 12 itens. O item 1, com 5 subitens, trata dos objetivos do edital, do objeto do edital. Desculpe aqui, acho que isso é objeto. Vou deixar aqui em negrito para depois eu verificar se é objeto ou objetivo. Ao passo que o item 2 define os serviços objeto do edital. Então, aqui objetivos mesmo, depois eu corrijo. O item 3, com 9 subitens, define os critérios de elegibilidade. O item 4, composto por 2 subitens, define as regras para a submissão das inscrições. O item 5, com 3 subitens, trata do valor do auxílio, que é de R$ 1.400. Os itens 6 e 7 dispõem acerca do processo de avaliação das propostas, destacando que a ProPGP é responsável pela recepção das submissões que serão encaminhadas para a comissão de avaliação, que será composta por um representante da ProPGP, um representante indicado pelas unidades universitárias, um representante dos programas de pós-graduação, Instituto Censo da UFOB. E o item 8 trata da divulgação dos resultados das avaliações, definindo o que ocorrerá mensalmente e os trâmites para a interposição de recursos aos resultados por parte dos proponentes. O item 9 trata da providência e valores dos recursos financeiros, ao passo que o item 10, da proveniência, define as regras para a prestação de contas por parte dos contemplados. Por fim, o item 11 trata do cronograma e o item 12 das disposições gerais. Importante destacar que o edital para concessão de auxílio à publicação de artigos científicos em periódicos se encontra na sua segunda edição, tendo sido a primeira edição em 2021. Portanto, foi possível identificar aprimoramentos que foram pautados na experiência vivenciada em 2021. Destaca-se letra A, possibilidade de utilização do auxílio para mais de um artigo. Letra B, comprovante do aceite de publicação ou do artigo publicado em periódico, no caso de pagamento de taxa de publicação de artigo, e o comprovante do artigo submetido, aceito para publicação ou publicado em periódico, no caso de realização de serviço de revisão e ou tradução, ficando melhor definida a caracterização do alcance do objetivo do edital, dependendo do tipo de serviço. E C, a revisão dos documentos necessários para a prestação de contas. Dessa forma, são apontados no item a seguir pequenos ajustes a serem feitos no texto, na proposta do edital, número 8, 2022, para a PGP-UFOB. Portanto, as recomendações de ajustes são as seguintes. Recomendo fazer as seguintes alterações no texto da proposta do edital. Letra A, alterar o tempo dos verbos contribuir e promover no item 1.3, passando para contribuindo e promovendo, para manter apenas o primeiro verbo do texto, do objetivo no infinitivo. Dessa forma, a redação passa a ser a seguinte. 1.3, incentivar o desenvolvimento de novos conhecimentos, contribuindo com a consolidação e criação de novos cursos de pós-graduação e promovendo o alcance das metas de pesquisa, internacionalização e da pós-graduação, conforme o objetivo estratégico disposto no quadro 60 do PDI, do FOB 2019-2023. E destaquei aqui em negrito as palavras que sugiro a alteração. Letra B, alterar o texto do item 2.1 para clarificar que a concessão do auxílio se encontra alinhada com todos os 5 objetivos definidos no item 1. A redação passa a ser a seguinte. 2.1, o auxílio será concedido para os seguintes serviços. E aí, no próprio texto, já tem a ação de serviço. A alteração passa a ser só desse início. Letra C, inserir os dados da ação, da fonte e do PTRS no item 9.1 para complementar informações indicadas no referido item. Letra D, retirar os textos. Incluir as 49 áreas de avaliação. Incluir caixa de seleção com os PPGs da UFOB e não se aplica. E escolher arquivo do anexo 1, já que se tratam de informações para a elaboração do formulário online para a inscrição dos proponentes. As informações estão colocadas no
no anexo, mas tratam realmente de informações técnicas para a formulação. Excluir o texto, campo para inclusão do texto com recurso do anexo 2, já que se trata de informação para elaboração do formulário online para interposição de recursos pelos proponentes. E letra F, substituir o termo propostas no item 10.11.1 pelo termo prestação de contas, para evitar dubiedade de interpretação edital. A redação passa a ser a seguinte: o processo de avaliação de prestação de contas será realizado pela Comissão de Prestação de Contas, composta por um representante da PPGP, um representante indicado pelas unidades universitárias, um representante dos programas de pós-graduação e do censo, da UFOP. Bem, essas são as alterações que eu sugiro. O texto ainda está a ser formatado, finalizado, e o parecer que, diante das considerações apresentadas e do atendimento às indicações, recomenda a aprovação do edital número 8, 2022, da PGP-UFOB, de auxílio à publicação de artigos científicos 2022, Barreiras 13 de julho de 2022, Rubio José Ferreira, diretor do Centro de Unidade, conselheiro relator. Obrigada, professor Rubio, mais uma vez, né, pela disponibilidade em emitir o parecer. E eu aproveito e agora convido, né, os conselheiros que tenham considerações a fazer a respeito do parecer e do edital, né, peço que se inscrevam para a gente iniciar a discussão. Professor Cláudio. Bom dia, presidente da CPEC, professora Daniela Cristina Calado, demais conselheiros, conselheiras e aquelas que vão nos assistir depois pela gravação online. Agradeço o parecer do conselheiro Rubio. Eu gostaria de fazer algumas colocações sobre a questão do aprimoramento do edital do ano passado para cá. Como a gente vem já conversando, dialogando, debatendo em várias reuniões das câmaras, né, os editais eles vão sendo aprimorados de um ano para o outro. Então, percebeu-se, né, depois do edital do ano passado, que foi o edital 06/2021, algumas questões que precisavam de aprimoramentos. Né. Na prática, durante a execução do edital, algumas situações eram as seguintes: os docentes, por vezes, manifestaram que não precisariam de todo o recurso, né, dos R$ 1.400. E havia uma certa limitação, precisava ficar mais claro se era possível, então, eventualmente fazer utilizar o recurso para mais de um serviço, por exemplo, 2 traduções, né, ou 2 revisões. Então, a gente fez a própria GP, né, fez uma melhoria nesse sentido. O auxílio é até 1.400, então a pessoa pode indicar, no caso, né, e dá também essa possibilidade de que seja utilizado para mais de um serviço, desde que não seja o mesmo artigo, né. E também ficou melhor definido qual que é a finalidade do edital, no sentido da aplicação do recurso público. Então, se eu vou, né, se o docente pesquisador vai pagar a APC, né, que é a taxa de publicação de artigo, então efetivamente esse artigo tem que ter sido aceito, ou já ter sido publicado no caso no momento da prestação de contas. Então aí a gente estaria atendendo o objetivo do artigo do edital nesse sentido, que seria a publicação. No caso da revisão e da tradução, então, que uma das questões que foram levantadas pelos docentes e também pelos núcleos, né, de apoio à pesquisa e extensão, foi feita reunião com eles para colher aprimoramentos, foi colocado sobre esse aspecto, sobre a demora também das revistas. Então, se o recurso é utilizado para tradução, revisão, a submissão já seria esse atendimento no caso do auxílio, né, do objetivo do edital. Então, ficou melhor estabelecido esse aspecto. Um outro aspecto,
E aqui também daí eu gostaria depois de sugerir como encaminhamento que no momento quando a Câmara, né, for encaminhar para a Procuradoria, a gente dê destaque, né, para a manifestação do procurador em relação a isso, que é sobre a parte da prestação de contas, né? Nós temos empresas, e isso ficou melhor estabelecido, também temos empresas que fazem um serviço no país, né? Então, tem CNPJ, quando se tratar de empresa no país, ela vai ter que apresentar nota fiscal, né? Então, como acontece quando a gente contrata algum serviço, alguma coisa nesses termos. Entretanto, nós temos situações em que essas empresas que prestam esse tipo de serviço são empresas que não estão sediadas, né, no país, então elas não têm o cadastro, né, de pessoa jurídica. E aí, então, foi necessário, né, fazer esse aprimoramento, né, de estabelecer qual seria a exigência, né, se tratando de uma empresa registrada no país e uma empresa não registrada no país. Tá? Isso foi um ponto também que apareceu no diálogo com os núcleos. Tá? Esse é um ponto assim que a gente considera importante. E aí gostaria de dar destaque também que a gente encaminhasse no sentido de que no momento de solicitação do parecer a gente pedisse uma manifestação, né, jurídica do procurador em relação a isso. Tá? Outro aspecto, né, acho que mantém-se essa questão ele tem uma intencionalidade, então ele é para um fortalecimento da pós-graduação e possíveis apresentações de APCNs, então isso está posto, mantém-se, né, como foi no ano passado. A gente tem uma redução também do quantitativo de auxílios do ano passado para cá, né, em função também dos cortes orçamentários, mas vai conseguir manter, acho que é importante ter essa periodicidade dos editais. Tá? Então, por hora, seria isso. Obrigado. Agradeço, professor Cláudio. Professor Pedro. Eu agradeço. Né? No artigo 3.4 da edital, né, lá fala assim, a tradução e revisão de língua estrangeira de artigo científico deve ser realizada por prestador de serviço especializado. Né? Aí bota pessoa jurídica. Eu ia citar, né, que também existe pessoa física que faz a tradução, revisão, e as próprias periódicos, né, pede uma declaração, ou uma declaração, né, da pessoa que é pessoa física. Então, eu sugeri que não deixasse passar somente pessoa jurídica, né, porque às vezes, né, você usa a serviço de especialidade de pessoa física. Né? Então, isso aí é para penalizar o professor, né, que pediu, né, alguém especializado, né, é especializado, mas é pessoa física. Então, eu sugeri que se deixasse prestador de serviço especializado. E aí, emitir uma declaração, emitir um documento, né, que comprove, né, o trabalho que foi feito. Professor Cláudio. Professor Pedro, obrigado pela sugestão, mas esse é um ponto, eu acho que reitero assim, a necessidade acho que até do aprimoramento, porque justamente esse ponto que nós encontramos também alguma necessidade de fazer aprimoramentos. Né? Depois, na questão da prestação de contas, enquanto um órgão público que concedeu-se auxílio para o pesquisador, para o docente, né? Tem uma questão também quais são esses documentos comprobatórios. Tá? Então, isso é uma questão, a gente tem atualmente, digamos, empresas que são pequenas empresas, que por vezes são pessoas que são pejotizadas, como se costuma falar, mas nesse caso ela tem, né, essa inscrição. E aí elas estariam contempladas. A questão é a gente não ter apenas uma pessoa física que não tem esse registro, e depois a gente teria essa dificuldade da prestação de contas. Tá? Então, eu não sugeriria assim, manter nesses termos da pessoa jurídica, porque mesmo a pessoa pejotizada, como costumam utilizar a expressão, né,
ela vai ter essa inscrição no cadastro de pessoa jurídica, né? Então, não retrocederia nesse aspecto, porque foi justamente uma das questões que nós analisamos que precisava fazer aprimoramentos para que depois a gente também não tenha dificuldade no momento da prestação de contas e questões de auditorias internas e tudo mais. Tá? Mais alguma colocação? Eu fiquei também na dúvida, professor Cláudio, em relação à prestação de conta nesse caso, né? Acho que é um item importante a ser destacado. Professor Pedro. Eu não sei como é que é, por exemplo, eu trabalhei na engenharia, quando você é pessoa física e faz um projeto, você vai na prefeitura, por exemplo, aqui, e você consegue emitir uma nota de um serviço, entendeu? Paga as taxas e tudo mais, entendeu? Mesmo sem você ter o CNPJ, né? Eu não sei como seria o caso, né, de uma tradução. Mas na prefeitura, por exemplo, aqui, eu sei que existe essa opção, a pessoa ir na prefeitura lá, descreve o serviço, ele paga as taxas, né, recolhe e emite a nota, né? Eu acho que também seria permitido também para o caso de tradução, né? Que aí a pessoa, quando a pessoa tem CNPJ, né, jurídica, ela tem que estar pagando essas taxas anualmente. Então, nesse caso, quando é só uma vez ou duas, três vezes, né, a pessoa faz ao longo do ano, a prefeitura, né, dos locais permite que a pessoa emite essa nota, né, pagando as taxas normal, e ele vai lá, descreve o serviço e emite a nota. E isso é possível, legalmente. Agora, eu não sei, né, seria bom, né, checar, né, se no caso existisse opção para tradução. Eu acho que é para qualquer coisa. Na engenharia, eu tenho certeza. Professor Cláudio. Uma questão que eu queria destacar no sentido até na defesa, né, da pessoa jurídica, algumas revistas, ou sobretudo aquelas também que têm a questão do impacto muito presente, né, do impacto acadêmico, fator de impacto, elas exigem também não é apenas um domínio da língua, né, então também um domínio de expertise técnico, e por vezes se solicita até declarações, né, relacionadas à ISO, a garantia da qualidade da tradução e do domínio técnico, para além do domínio linguístico, né? Então, os pesquisadores, pelo que a gente até tem acompanhado, a gente está no processo agora de receber as prestações de conta, temos verificado isso também. Então, há uma busca também não é apenas o domínio linguístico, é do profissional que domina também o aspecto técnico, né? E isso vai envolver, então, empresas que têm uma certa especialização, tá? Isso tem sido buscado pelos docentes. Eu manteria, né, e isso faz parte da defesa de manter a questão da pessoa jurídica, né? Só aproveitando a questão, acho que a Gleiciane pediu que eu colocasse aqui no chat qual foi o destaque que eu dei em relação à questão de fazer a consulta ao procurador. É isso, Gleiciane? Só se puder confirmar, por favor. Ok, tá, eu já coloco aqui. Passo, obrigado. Professor Valdeilson. Bom dia, professora Daniela, preside a Câmara. Bom dia, demais conselheiros e a todos que estão acompanhando ou poderão estar acompanhando a reunião em outros momentos. Primeiramente, parabenizar pela publicação do edital, bastante importante para a divulgação do conhecimento construído dentro da universidade, e também um parecerista, pelo parecer. E, com relação à questão da emissão de nota fiscal, então nota avulsa, eu penso que deve ter uma consulta prévia e poder avaliar no próximo edital. Então, nesse, o meu entendimento é pela manutenção mesmo de pessoa jurídica. Então, no próximo, faz uma consulta, um levantamento para verificar as possibilidades. Esse é o meu posicionamento.
O professor Pedro está na fila? Sim, eu concordo com o Valdeilson e também com o Cláudio, então eu sugiro que se mantenha também e que o Cláudio faça consulta, né, ao setor jurídico, né, justamente da questão da nota avulsa, porque eu sei que existe a nota avulsa, se é permitido nesse caso, né, que eu acho que daria mais flexibilidade, porque eu por exemplo, tenho um professor que ele é aposentado, é inglês, é da Inglaterra, e ele já está aposentado, então ele não está mais prestando serviço para a empresa, né? Então, mas ele ainda está fazendo as traduções e foi reconhecido agora ele emitiu a declaração e foi reconhecido pela uma revista, né? Que eu estou publicando, uma B1 e sem nenhum problema, né? E ele só emitiu só uma declaração, né? De uma nota fiscal normal, né? É nesse sentido que eu estou falando. Obrigada, professor. Mais alguma questão em relação ao parecer ou outros itens do edital? Mais nada? Então, podemos encaminhar para a votação? Creio que sim, né? Então, vou colocar em votação. Presidente, só um... Sim. Desculpa, antes de proceder. Eu estou finalizando aqui o texto para colocar no... Eu acho que isso não impede né, o acolhimento desse encaminhamento sobre a gente solicitar que a Procuradoria se manifeste em relação... Eu caminharia na direção da sugestão do conselheiro Valdeilson, de nós verificarmos essa questão da nota avulsa para o próximo edital, mas nesse momento, nesse edital, a gente dá o destaque sobre essa questão do modo como está o texto. Até me permitam que é o que consta lá no caso quando se tratar de empresa sediada no país ou não, né? Então, para comprovação de pagamento de transações financeiras, inciso 1, né, deverá ser apresentada a nota fiscal emitida contendo o nome completo e CPF do requerente, quando se tratar de serviço realizado por empresa nacional ou sediada no país, com cadastro nacional de pessoa jurídica, e 2, deverá ser apresentado documento com os dados do prestador de serviço, juntamente com a fatura de cartão de crédito ou comprovante de pagamento ou de transferência bancária em nome do requerente quando se tratar de empresa que não possua sede no país. Tá? Então, solicitar a Procuradoria, né, a manifestação nesse aspecto, porque nós também fizemos, foi estudar um pouco isso também, até para aprimorar o texto, no sentido que se poderíamos colocar alguma coisa no sentido que, obviamente, cada país tem um sistema de controle fiscal também. Só que se nós deixássemos isso muito aberto, assim, aí a comissão teria incumbência de verificar um pouco em cada país como isso funciona, o que seria, né, muito difícil. Então, é mais a manifestação sobre se atende do ponto de vista da administração pública a prestação de contas em situação de empresa não sediada no país, né, do modo como está no texto. Tá? E em caso de algum ajuste, né, ele vai naturalmente fazer o encaminhamento e aí a Pró-Reitoria depois faz essa modificação no texto. Sim. Né? Aí não entendi, professor, você vai colocar no chat algum destaque aqui? Não, eu só vou colocar, vou colocar o texto que eu acho que o que Gleiciane solicitou, eu coloquei aqui nos termos, né, que solicita-se a Procuradoria Federal junto ao FOB que emita parecer sobre o item 10.2, diferente à prestação de contas. É questão de encaminhamento. Professor, eu ia sugerir também no 3.4 também que a Procuradoria também fizesse o parecer sobre essa questão jurídica. 3.4? Sim. Deixa eu só verificar aqui. Que é a questão se pode ser só pessoa jurídica, né? Da questão da nota avulsa. Ok. Tá. Aproveitando já o ensejo, mas nós manteríamos nesses termos como está agora. Sim, mantém, porque senão atrasa a publicação da edital, né? Isso. Então, não compensa. Pronto, okay. Então eu vou colocar em votação, né? Então, em votação, a apreciação do parecer do relator referente à proposta do edital 08/2022, PROPGP/FOB, auxílio à publicação de artigos científicos,
sob a gestão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa, PROPGP, o processo em questão 23.520.6121/2022, dígito 13. O parecer foi emitido pelo professor, pelo conselheiro Rubens José Ferreira. Eu coloco, então, em votação o parecer do relator. Os conselheiros que são favoráveis à aprovação permaneçam como estão. Os votos contrários e abstenções se manifestem pelo chat. Não temos, votos contrários e abstenções, então aprovamos o parecer do relator, Só fazer o destaque, então, de que nós temos esse encaminhamento e após retorno da Procuradoria, então, caso, a gente tenha alguma observação, a própria GP fará a alteração do edital, conforme recomendação do procurador. Bom, então, acho que finalizamos, a 16ª reunião, hoje era apenas uma continuação, só fazer o destaque, que essa é a nossa última reunião agora no mês de julho, e nós vamos retornar no mês de setembro. Temos um recesso aí no mês de agosto, e depois retornamos com outras pautas aí no mês de setembro. Só um informe de Gleiciane. Só relembrar aqui, aqueles que não fizeram ainda, o check-in, por favor, que façam. Então, encerramos a reunião e... Pronto, o professor Cláudio colocou. Tá, e aí só falta, vou fazer também aqui a outra parte, que é em relação à nota avulsa, tá? Já estou redigindo aqui, já coloco. Pronto, então aguardamos, professor. Foi muito bom o edital, Muito bom. Eu fiz, além disso, manifestar sobre a emissão de nota avulsa relativa a 8.3.4. Tá? Aí, depois, eventualmente, eu posso conversar com o Gleiciane e aprimorar o texto, mas acho que, em síntese, é essa a consulta, Certinho, professor. Então, acho que encerramos agora, Aí depois ficamos aí à disposição, Gleiciane, e eu também para fazer o encaminhamento do processo. Tá bom? Bom dia a todos, Agradeço, a todos e... Boas férias, para quem... Boas férias, para quem... Até mais. Até mais, pessoal. O Cláudio, eu queria depois só ver contigo ali, rapidinho, qual é o prazo para a gente cadastrar no sistema, no Sucupira, Depois eu converso contigo. Tá. Sim, referente à proposta. Ok.